Boas novidades no São Paulo. O tricolor fez proposta oficial por um lateral direito do Curitiba e está mais perto de fechar com o Enzo Dias. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessas informações e fala também do Corinthians, realizando proposta oficial de empréstimo por Luciano Acosta. Já o Red Bull Bragantino decidiu abrir seus cofres. Vou contar sobre os reforços e os valores. Preciso te atualizar também sobre o dia de anúncios no Cruzeiro. Novidades no Vasco da Gama, com direito à oficialização de Fábio Carelli. Eric Pulgar avisando que não renova seu contrato no Flamengo. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Arthur Jorge, que já dá para dizer é novo técnico do Al Rayyan. Tudo acertado entre ele e o clube Qatari. O anúncio deve acontecer num futuro não tão distante, assim que Botafogo, Al Rayyan e Arthur chegarem a um acordo financeiro. Botafogo deve 17 milhões de reais ao técnico por conta dos prêmios conquistados e o Al Rayyan deve 16 milhões de reais ao Botafogo pela quebra da multa rescisória. Quero contar também que o Botafogo fez proposta oficial por André Jardine e aguarda por uma resposta do treinador que comanda o América do México. John Textor havia prometido essa oferta para 31 de dezembro, mas ela só foi aparecer nesta sexta-feira. Já o Santos anunciou as saídas de Alexandre Galo, que era o diretor de futebol, de Marcelo Fernandes, velho auxiliar técnico do clube, de Carlito, preparador físico, além de Arzul, preparador de goleiros. Quero contar também que pequenos detalhes burocráticos separam o Fenerbahçe de um anúncio super importante. Anderson Talisca, jogador brasileiro que faria enorme sucesso por aqui, está deixando o Al Nassr. Para completar, o Sport ofereceu 4 milhões de reais por Zé Wellison, mas o Fortaleza não aceitou a primeira proposta, as negociações prosseguem. Já o Ceará vai pagar 1.800.000 reais fixos ao Cuiabá pelo empréstimo do Fernando Sobral. Se o atleta disputar 60% das partidas do Ceará ao longo da temporada, o Ceará é obrigado a comprá-lo por 4.200.000 reais. A saideira do giro de notícias, Vitor Jacaré, novo reforço do Atlético Paranaense. O atacante rescindiu seu contrato recentemente com o América. Estava bem perto de fechar com o Atlético Goianiense até que apareceu o Furacão e mudou toda a história. Preciso te contar agora sobre Eric Pulgar. O volante chileno se reapresentará depois do período de férias, mas já deixou bem claro para o seu empresário, o André Curi, que não renovará o contrato com o Fla. O vínculo se encerra agora em 31 de dezembro desse ano. A partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato. O antigo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tentou por meses a renovação do contrato. Além da questão financeira, pesa também uma questão particular que envolve a família. Pulgar ganha na casa dos 600 mil mensais e, enquanto estava disposto a ficar, exigiu o pagamento de 1 milhão de reais por mês. Tendência é que o André Curi faça o comunicado a José Boto e companhia a respeito dessa decisão para que o Flamengo tome as suas particularidades. O Flamengo vai ficar com o jogador, vai preferir negociá-lo agora para evitar o risco de perder o jogador de graça. Tudo isso precisa ser resolvido o mais breve possível. Só para completar sobre o Flamengo, o rubro-negro vai receber nos próximos dias uma nova oferta do Cruzeiro por Fabrício Bruno. Primeira proposta de 5 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos já foi recusada. E o André Curi, que é o responsável pela carreira do Pulgar, também cuida da carreira do Fabrício Bruno e é quem está conduzindo as negociações com o Cruzeiro. Só para complementar em relação ao Fla, Carlos Noval é o novo velho diretor das categorias de base. Ele já havia ocupado esse cargo e volta agora na gestão do novo presidente. Você sabe, o Flamengo, a partir de 1º de janeiro, passou a ser conduzido pelo BAP. Bora te atualizar agora sobre as últimas do Vasco da Gama, que oficializou a chegada de Fábio Carelli. O novo técnico esteve no CT, conheceu as instalações, também viu um pouquinho do treino do time sub-20, que vai ser utilizado em boa parte nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. O trabalho para valer do Carelli começa na próxima segunda-feira, quando ele e seus 3 auxiliares recebem o elenco profissional. Carelli, em entrevista à Vasco TV, disse o seguinte, abre aspas, meu recado para o torcedor vascaíno é que ele pode esperar um time muito organizado, muito determinado,
comprometido com a instituição para a gente representar muito bem essa camisa, essa história tão vitoriosa dentro do futebol brasileiro. A pergunta que eu quero deixar para você é, Carille, foi um acerto ou um erro? Vai dar certo no Vasco? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. A saideira do giro do Vasco, contar que Pablo Galdames, que já não é mais jogador cruzmaltino, foi anunciado como novo reforço do Independiente da Argentina, contrato de 2 temporadas. Bora falar agora sobre a sexta-feira de anúncios no Cruzeiro. A Raposa anunciou através das redes sociais as chegadas de Fagner, lateral direito, Eduardo, meio atacante, e Vidalba, que já estava no clube, mas foi comprado. Quero detalhar cada uma dessas situações. Começando por Fagner, empréstimo gratuito. Até dezembro ele vem do Corinthians, timão que ainda vai bancar metade dos R$750 mil por mês de salário durante esse período de 1 ano. Já em relação a Eduardo, chega livre em fim de contrato, depois de não renovar seu vínculo com o Botafogo. Há possibilidade de prorrogação por mais uma temporada, mas isso vai depender da performance do jogador. Vidalba pertencia ao Argentino Júnior, operação de compra de $800 mil, ele assina contrato por 2 temporadas. Também nessa sexta-feira, Dudu concedeu sua primeira entrevista coletiva como reforço cruzeirense. Admitiu que vinha conversando com alguma frequência com o Gabigol e que está bastante esperançoso a respeito do que pode fazer com sua nova camisa. A saideira da Raposa, o acordo com o Vélez Sarsfield por Valentim Gomes ainda não foi concluído, mas o Cruzeiro melhorou um pouquinho as condições do negócio e a tendência é que o capitão do time argentino campeão nacional seja reforço anunciado muito em breve. Quero te atualizar agora sobre o Red Bull Bragantino, que decidiu abrir os cofres. Depois da campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro, já são 3 contratações que vão custar até quase R$70 milhões. E Isidro Pita, centroavante que vem do Cuiabá, é o mais caro de todos, R$27 milhões fixos, além de 3.700.000 atrelados à performance. Se ele bater algumas metas, Cuiabá recebe mais essa compensação financeira. O anúncio da contratação do Isidro Pita aconteceu nas últimas horas. Red Bull Bragantino também foi buscar um zagueiro no Peñarol do Uruguai. Trata-se de Guzmán Rodrigues, operação de R$24 milhões, outro investimento bastante pesado. Vale a lembrança de que o Red Bull já havia fechado a compra de Lucas Barbosa, que pertencia ao Santos, mas já havia feito bom campeonato brasileiro pelo Juventude, negócio de R$16 milhões. Preciso falar agora sobre o Corinthians, que fez proposta de empréstimo ao FC Cincinnati. O alvo é Luciano Acosta, meio atacante argentino de 30 anos de idade. Se você assistir aos lances, aos melhores momentos do Luciano Acosta, vai se encantar. Extremamente baixinho, muito habilidoso, sai para os 2 lados e costura os adversários como poucos. Me lembra o Soteldo na versão melhorada. Pode jogar como meio atacante, pode jogar como ponta esquerda ou ponta direita. A proposta do Corinthians é por empréstimo de 1 temporada nos moldes adotados no acordo com Thales Magno e New York City. Outro atleta que defendia um clube americano, que chegou por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Se ele bater algumas metas, essa opção se transforma em obrigação. Corinthians aguarda uma resposta do time dele, do FC Cincinnati, mas já posso contar para vocês que existe enorme esforço, especialmente do Ramon Dias, para que esse negócio aconteça. O treinador argentino, que conhece o Luciano Acosta há bastante tempo, entende que o meio atacante seria muito mais importante, por exemplo, do que Paul Pogba. Só para encerrar o noticiário do Corinthians, Conselho Deliberativo ou parte do Conselho Deliberativo do Corinthians muito irritado com a negociação feita por Augusto Melo em relação a Fagner. Primeiro, porque ele quebra uma promessa feita na campanha de que não emprestaria de graça jogadores, muito menos pagaria os salários, pois o Fagner vai jogar de graça no Cruzeiro com metade dos vencimentos pagos pelo Timão. Para piorar, e é aqui que requer esse documento enviado para o presidente do Conselho exigindo explicações por parte do Augusto, os conselheiros corintianos querem saber por que o Corinthians renovou o contrato do Fagner na metade do ano passado sem a menor necessidade, para depois emprestá-lo com pagamento de parte dos salários. Eles também querem saber se vai haver pagamento de comissões na renovação do contrato assinado na metade do ano e quais são as garantias de que o Timão vai bancar todos esses valores durante o contrato de empréstimo. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Bora fechar o vídeo com as boas do São Paulo. O Tricolor fez proposta oficial ao Curitiba para compra de Natanael.
lateral direito de 22 anos de idade, tratado há bastante tempo como uma das grandes promessas da posição. Jogador que só atuou no Couto Pereira, foi formado na base do clube, passou por quase todas as categorias de base da seleção brasileira e vai para o último ano de vínculo no Curitiba, ou seja, se o Coxa não vendê-lo agora, vai correr enorme risco de ver o jogador assinando um pré-contrato na metade do ano com o São Paulo ou com qualquer outro clube. Nathanael, que está avaliado pelo Transfer Marketing em 1.800.000 euros. E se o Curitiba aceitar a proposta e há otimismo no São Paulo, a gente vai ver uma troca de laterais, com o Rafinha, que pertencia ao São Paulo, virando o titular do Curitiba na temporada de 2025 e o mesmo acontecendo com o Nathanael, só que inverso, deixando o Curitiba para se mudar para o São Paulo. Temporada passada de 48 jogos, 2 gols e 6 assistências. Ele subiu ao time profissional em 2020, desde então 183 partidas com 3 gols e 12 assistências. Só para complementar, também queria acrescentar a respeito de Enzo Dias, lateral esquerdo argentino do River Plate. O tricolor avançou no empréstimo de Galopo para o River. O negócio está praticamente fechado. Galopo, inclusive, já embarcou para a Argentina, onde vai passar por exames médicos para assinar esse contrato de empréstimo com obrigação de compra se metas forem batidas. O tricolor se livra de 100% dos salários do Galopo, que giram na casa dos 450 mil mensais. O que pega para que o Enzo Dias seja envolvido nessa troca e chegue por empréstimo ao São Paulo é a questão salarial. Estava fazendo as contas aqui, ele ganha 300, vou trazer o número para real. O Enzo Dias ganha no River Plate algo na casa dos 160 mil reais por mês. E ele exige uma compensação financeira maior para se mudar para o tricolor, mesmo jogando bem menos e ele tem sido pouco aproveitado no River Plate. O tricolor tenta gastar o mínimo possível em nome daquela redução da folha tão necessária para a temporada de 2025, mas a tendência é que o acordo aconteça e o Enzo Dias se torne reforço da lateral esquerda do São Paulo. Tricolor que já tem um acordo encaminhado com o Wendel, jogador do Porto. O Wendel vai assinar o pré-contrato com o São Paulo nos próximos dias, assim que seu contrato tiver 6 meses do fim, para que possa, a partir daí, o São Paulo pressionar o Porto por uma liberação imediata do contrato. Prometo ficar de olho em todas essas negociações de mercado do tricolor. Qualquer novidade conto para vocês. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!